Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 7, trecho 26 de abril de 1906. Jesus não lhe permite ver os castigos para não a afligir. Continuando meu pobre estado, sentia que havia algumas pessoas ao redor de minha cama, que queriam que eu visse os castigos que estavam acontecendo no mundo, isto é, terremotos, guerras e outras coisas, mas que eu não entendia bem para que implorasse ante o Senhor. Achei que eram santos, mas não sei dizer com certeza. Enquanto estava nisso, saiu de dentro de mim o bendito Jesus e lhe disse: não me incomodem, não a aflijam com querer lhe fazer ver cenas dolorosas, mas bem façam que esteja tranquila e deixem-na em paz comigo. Elas se forem, e eu fiquei pensando, quem sabe o que está acontecendo e nem sequer quer que eu o veja? Depois me encontrei fora de mim mesmo e vi um sacerdote que falava dos terremotos que haviam acontecido nos dias passados e dizia: o Senhor está muito indignado. Creio que assim não terminaram os castigos. Creio que ainda não terminaram os castigos. E eu, quem sabe, se seremos perdoados? E ele, avivando-se, parecia que o coração lhe batia tão forte que eu o ouvia e esses batimentos repercutiam no meu coração. Eu não compreendia quem era. Sentia-me comunicar-me, não sei o que. E aquele disse: como podem acontecer coisas graves de ruína, de morrer pessoas, onde há um coração que ama por todos? No máximo você pode sentir alguma agitação, mas sem dano notável. Eu, ao ouvir um coração que ama por todos, me senti como zangada, e eu mesma não sei dizer como é que disse. O que diz o coração que ama por todos? Não só que ama por todos, mas que para por todos, que sofre, que agradece, que louva, que adora, que respeita a santa lei por todos. Porque eu não considero verdadeiro amor pela pessoa amada se não lhe der todo o amor e toda a satisfação que todos os outros deveriam dar. Nossa. De modo que nessa pessoa possa encontrar todo o bem e o contentamento que deveria encontrar em todos. Ele, a me escutar mais que acendia, aproximando-se, querendo me estreitar, eu temia, sentia vergonha por ter falado assim. Meu coração batido por seus batimentos batia forte. Então parecia que ele se transformava como se fosse nosso Senhor.
mas não sei dizer com certeza. E sem poder opor-me, limitou-me a si, dizendo-me: todas as manhãs virei ter contigo e tomaremos o café da manhã juntos. Enquanto eu estava nisso, encontrei-me em mim mesma. Muito forte, né? Esse momento da Luísa com Jesus. Então vamos ver, né, o que o Senhor quer nos falar por meio desse trecho, né? Naquele momento, né, o que eu entendi foi o seguinte: a Luísa, naquele momento ali, ela tá mesmo nessa posição de vítima mesmo, né, de reparar por todos. Esse amor que tem dentro dela, e essas palavras que ela falou, que depois ela até ficou assim, né? Não sei como que eu disse isso, né? Meu coração batia forte, né? Eu não sei como eu fui tão atrevida, né, a dizer essas palavras, né? Mas quando ela viu, eu já tinha falado. Esse amor, essa inspiração, né, essa compreensão dela é divina. Ela está representando, ela está sendo outro Jesus. E ela está tendo nela os sentimentos que Jesus tem em relação às almas. Que em aquilo que ele fez na terra, a redenção, diante do Pai, foi reparar por todos, dar para Deus o amor que todas as criaturas negaram. Ele não reparou por um só. Ele não reparou por um Adão só, ele reparou pela família inteira, né, de Adão, né? Ele reparou por cada ser humano, né? Pedindo perdão, né, pagando a justiça, mesmo ele sendo inocente, não tendo culpa, né? Mas ele se colocando, né, diante da justiça para reparar a humanidade e resgatar a humanidade pelo seu sangue. E como já havíamos meditado antes, era necessário, né? Isso foi como que ele foi um advogado nosso. Mas não foi ele quem cometeu o delito, né? Não foi ele que cometeu o delito. Ele era inocente. Para, né, satisfazer totalmente a justiça, as criaturas, após receber as graças do sacrifício de Cristo, deveriam então pegar, né, desse sacrifício e assumir os méritos de Jesus e mudar, né, e viver dando a gratidão a Deus, agradecendo a Deus por ter mandado Jesus. E tipo assim, é igual quando você paga a dívida de alguém e fala: olha, agora você vive uma vida nova. Você vive uma vida nova. A justiça fala: olha, você estava devendo tanto para mim. Veio alguém na sua frente e pagou. Agora vive uma vida nova. Você ganhou uma nova oportunidade. Só que isso não estava acontecendo, né? E, então precisava de uma, uma criatura que tivesse essa mesma ousadia, né, esse amor, né, de representar a todos os seres humanos, né, e dar a correspondência, porque é justo ter correspondência, né? A vontade divina, ela não é um ato que se resume só em dar, né? Ela precisa da correspondência. É a relação que há na Santíssima Trindade, né? O Pai ama o Filho ama o Pai, e desse amor o Espírito Santo. Você vê que tem esse selo, né? Esse fechamento, no sentido assim, é, é, vamos dizer assim, esse amor é amor por causa desse retorno também, né? Porque tem correspondência, porque aí nós podemos dizer que é um amor mútuo, entende? Então, logo tem o eco um do outro, do Filho e do Espírito Santo, todos ali numa igualdade, numa unidade. Nós fomos feitos para viver em unidade com Deus, com a Santíssima Trindade. E o que que acontece, né? A gente não estava dando essa correspondência, não estava correspondendo, as criaturas não estavam correspondendo. Então a justiça, ao ver que tudo foi dado gratuitamente e que o Senhor, sendo inocente, reparou a humanidade. E a humanidade, mesmo tendo Jesus, continua fazendo coisa errada, mesmo tendo a graça de ser liberta do pecado, continua vivendo de novo, fazendo o que é errado, né? Não tem sentido viver assim, depois de Jesus e tudo que Jesus fez. Então a justiça tem por que castigar. Então a Luísa é alguém que Jesus apresenta diante da justiça para poupar, né? Para
ser de novo essa pessoa de Jesus e poder dar, porque ficou um vazio, né? Naquilo que cada criatura deveria dar de glória para Deus. Aí no livro do céu, o Senhor fala que ficou vários vazios. O vazio meu, o vazio seu, o vazio de cada pessoa, que é dela agradecer, né? Dela a correspondência e gratidão, né? É você pegar dos méritos de Jesus, tomar como seus e viver por esses méritos, buscar a santidade e amar a Deus, né? Porque Jesus com os seus méritos conquistou os bens e as graças para que todos nós pudéssemos viver na santidade, amando a Deus, né? Dando para Ele todo o amor. Ele rezou por nós primeiro. Então, o certo é a gente agora pagar o preço também, né? Como? Se colocando, então, assumindo na nossa vida esse sangue, assumindo na nossa vida esse chamado de sermos filhos, né? Só que a gente precisa voltar para a ordem, né? Então, ele deu essa graça por meio da Luísa, né? De nela depositar. E precisava de uma criatura que pudesse fazer isso na divina vontade, porque tudo que Jesus fez foi na divina vontade. Então, para uma criatura reparar por todos, para uma criatura se colocar diante da justiça em nome de todos e dar para Deus uma. Aí a glória dela vale como a glória de todo mundo. Tipo assim, um eu te amo da Luísa, ser tipo como se fosse um eu te amo meu, um eu te amo seu, um eu te amo de todas as pessoas na terra. Para esse eu te amo ser considerado, ser aceito, ela precisava estar na unidade da divina vontade. Ela precisava estar com a única vontade unida com a divina. Só um ato na vontade divina pode reparar por todos, pode ser universal, né? E pode agradar a Deus também, porque pode ser recebido como algo de Deus só quando está com a mesma vontade da de Deus. Então, ela é essa pessoa. E por isso que ela tem esse amor tão grande, né? Ela tem essa coisa, tira de mim, né? Dá para os outros. Ela tem aquela coisa de se ofertar, aquela coisa de, não, Senhor, né? Eu tô aqui na terra justamente para pedir perdão pelos outros, né? Eu tô aqui justamente para dar por todos, porque não é amor verdadeiro eu amar você só por mim. Não, eu vou amar por todos, eu vou reparar por todos. Essa maternidade, ela tem uma maternidade dentro dela, que foi Deus quem pôs, né? Ela é portadora desse amor, igual Nossa Senhora não é portadora do amor, que ela, em nós, ela também teve esse amor a toda a humanidade, como mãe, nossa. Então, na Luísa também, porque quando você vive na vontade divina, você tem o mesmo interesse de Deus, e Deus é amor. Então, você também tem um amor muito grande pelas almas, você tem um amor muito grande, assim, e não é que eu preciso toda hora ficar, eu faço isso em nome de todos, mas eu tenho que entender o seguinte, que o que eu faço na vontade divina não é para mim, eu estou na intenção da divina vontade, é em nome de todos, é em nome de todos. Porque não existe mais o meu ato humano, meu, para mim, com a finalidade de fazer algo para mim. Vou fazer isso para mim ganhar, para mim fazer algo para mim. Não tem mais isso. Quando você se dá a sua vontade humana para Deus, para a vontade divina reinar, você não se pertence mais. Você se coloca nessa mesma unidade, nesse ato único de Deus e que vai ter todo as características são essas, que é o bem de todos, que são atos universais, e vai ser feito aquilo que é a vontade divina. Por isso que você não chega cheio de intenções. É igual as pessoas chegavam aqui para Luísa. Vamos lá pedir para ela, vamos pedir para ela, vamos pedir para ela, né? Vamos pedir para Luísa para pedir isso, para pedir aquilo, para pedir aquilo. Jesus não incomoda, não incomoda ela. Deixa ela tranquila e deixa ela na paz comigo, que é na paz de estar na vontade divina, que ela não vai ficar pegando intenções pessoais das pessoas, assim, pela minha família, pelo meu filho, por isso, por aquilo, que as pessoas querem algo só para elas. A Luísa vai se colocar na intenção de Deus. Por isso que ela precisa aceitar também os castigos, ela precisa se entender que aquilo que ela puder pedir desculpa pelas pessoas, aquilo que ela puder fazer, que vai ser uma forma de rezar pelas pessoas, ela se colocando como vítima, ótimo, mas aquilo que também não for, é a vontade divina. Quando o Senhor privar ela da presença dele e for lá castigar as pessoas, também é a vontade divina sendo manifestada. E esses castigos se convertem em amor, porque tem a Luísa para Jesus repousar, para dar para ela toda a glória e todo o amor. Porque se aquela pessoa que for castigada não agradecer, tem a Luísa agradecendo. Tem a Luísa já intercedendo, sendo o próprio Jesus na sua vida íntima que fez isso,
que pediu para dar força para as pessoas que sofressem, para pediu que dá graça para as pessoas se arrepender. Então, a intenção de Jesus era toda divina, era toda em prol do divino. A Luísa está no mesmo posto. Ela precisa entender isso, né? Aí, essa ousadia dela de falar assim com Jesus é a própria ousadia de Jesus nela. Era ele, né? A gente não é assim por nós mesmos. Quando a gente tem uma inspiração, algo assim muito forte, em que a gente fala, nossa, como que eu fui atrevida em oração? Vamos dizer assim, é Deus. Igual uma vez aconteceu assim. E é um ato que Deus tira daquela oração, tá? Daquela intenção. Aí uma vez aconteceu assim, que eu tava rezando por uma pessoa, eu senti, eu não rezo assim por rezar intenções humanas, mas quando eu sinto que é para colocar uma situação que o Senhor me inspira, eu ponho. Então eu rezei para pessoa específica, mas na divina vontade. E eu comecei uma ousadia, umas palavras que eu nem sei falar agora porque foi muito espontâneo, eu não vou saber explicar. Mas uma ousadia para pedir, e eu sabia que aquilo já estava acontecendo. Eu sabia que aquela oração não vinha de mim. As palavras vinham, fluía. Então eu só abria a boca e falava. Eu não tinha tempo nem de processar, de ficar pensando, o que que eu tô falando, por que que eu tô falando isso. Não tem isso. É algo muito assim, você é levado, né? Você está sendo carregado, você está sendo empurrado pela vontade divina, atropelado, né? Entendeu? Aí você vê que é uma força que te fala, igual a Luísa depois fala assim, nossa, eu falei isso com o Senhor, e depois fiquei até um pouco corada, um pouco sem jeito, né? Porque eu falei de uma forma dessa com o Senhor, né? Mas isso é o Espírito Santo, né? É a ação divina. Então já teve momentos, eu senti que realmente era ele que estava rezando em mim, falando em mim assim, dessa forma, que você parece que não consegue nem acompanhar o seu pensamento, você fica paralisado no ficar raciocinando, sabe? O que que eu tô falando? Deixa eu pensar na palavra. Não, não tem isso, você é vazio. Então, a torneira é igual a torneira mesmo, a água passando. Não tem como analisar cada gota que tá passando ali, né? Ela só tá aberta e tá fluindo. Ela não consegue acompanhar o fluxo, é muito maior que ela, né? É muito mais forte que ela, né? Então a gente é assim também quando a gente se deixa ser totalmente tomado por Deus, né? Então, no caso aqui, essas palavras foram de Deus. Ele queria essa oração da Luísa, ele queria esse entendimento dela. Só que vai ter um momento mais pra frente que ela já tá totalmente abandonada no divino querer, tanto que ela tem que desapegar disso também, até do sofrer, né? Ela tá. Por quê? Porque ela vai. A pena da privação é para ela reparar algo muito maior. Ele fala que é a maior dor dela, né? Porque ela vai reparar a divina vontade, né? Vamos dizer assim, que no começo parece que a gente vê Luísa reparando mais pelas pessoas. Igual Jesus fazia isso, né? De pedir por cada alma é, da conversão, né? Por cada pessoa, de reparar por todos, aquela coisa mesmo para salvar as almas, né? Você vê que a Luísa tem muito isso do olhar para a alma das pessoas, de estar ali representando todas as criaturas. Depois ela vai se colocar na dor divina mesmo, na dor de Deus. Vai sair um pouco dessa dimensão da dor dos homens, de ver os humanos sendo castigados, de se oferecer como vítima para ser castigada no lugar deles. Depois que ela aprender a se colocar na vontade divina, ela vai ver os castigos com outra dimensão. Igual a gente, igual o Senhor ensina a gente. A ver as coisas que estão acontecendo com os olhos de Deus. A ver que, tá acontecendo terremoto em tal lugar, tá acontecendo enchente em tal lugar. As pessoas vão falar, é o clima, é o tempo, é a Terra que está fora do eixo, é os polos magnéticos que estão se invertendo. Você vai ver o que? A verdade. É o Senhor que está mandando aqueles flagelos para as pessoas se converterem, para as pessoas se voltarem para Ele, para as pessoas desapegar da terra. Vê com os olhos de Deus, vê que é a mão divina que está operando. Acima da própria natureza, de atribuir à natureza, de atribuir ao clima, de atribuir à estação. Não, é a mão de Deus que está mandando sinais no sol, no céu, que está mandando nuvens diferentes, que está mandando sinais na lua, que está mandando sinais de diversas formas. Está falando com as criaturas mais do que nunca, né?
gritando mesmo com elas, né, para acordarem dessa sonolência da culpa, né, dessa sonolência de viver dessa forma e se voltarem para o espiritual. Então, vai ser um momento também que a Luísa vai passar por esse processo. E a gente acompanha o processo dela no livro do céu. E a gente também passa por isso. Às vezes um véu não é aberto para nós do início. Você entende as coisas de um jeito, depois o Senhor abre um véu maior e mostra para você uma realidade em que você estava pegado a uma coisa que você não sabia e você precisa desapegar. E você não sabia, você não via dessa forma. Porque enquanto o Senhor não te dá a luz, sem luz a gente não vê. Simples. Igual uma vez eu estava passando a estrada escura e Jesus estava falando comigo. Tá vendo, Ruth? Sem luz não dá para ver nada. Ou seja, sem mim não podes ver nada. Sem a minha palavra não pode entender nada. Sem a minha luz vocês são cegos. Então, se o Senhor não abre para nós, não dá a luz, a gente não sabe, né? Mas à medida também que dá a luz é para a gente corresponder, é para a gente mudar o nosso comportamento. Você recebeu aquela luz, você recebeu aquele entendimento, então é hora de você colocar em prática as palavras do Senhor, né? De colocar em prática aquele ensinamento, aquela luz que Ele te deu, né? Igual hoje mesmo. Ele me deu uma luz sobre uma situação que eu estava pensando, né? Mas é importante, eu fico feliz por Jesus me abrir os véus. Então ele falou, olha, para mim desapegar, estava apegada a uma pessoa, eu estava ainda apegada à pessoa, não estava conseguindo, estava vendo não só a vontade divina, mas eu estava vendo muita pessoa, e eu precisava parar de ver a pessoa e ver só a vontade divina. E o Senhor me deu aquela luz naquela situação. Ótimo, foi bom para mim, sabe? Porque quando a luz vem, acabou a escuridão. Então não tem mais porquê eu se voltar a ser como eu era antes, se eu receber a luz agora. Assim é no livro do céu. Cada vez que você entra nesse quarto, vamos dizer assim, cada volume, cada trecho, você está entrando em um quarto. Você tá fazendo encontro com Jesus. E Jesus está te contando mais uma coisa sobre a sua vontade. Então, isso é luz para você. Isso é algo que não importa o que você sabia ontem, você não sabia, hoje você está sabendo, mas hoje você está sabendo, então você está recebendo a luz. Diante daquele trecho, vai iluminar você. E a partir daquele momento, essas palavras vão ser a sua luz, para você saber exatamente o que você precisa fazer, né? No nosso caso, a gente não pede Jesus pelo olhando o humano, em reparar as pessoas. A gente repara Deus. Repara a Deus. A gente sabe que estamos cometendo muita ofensa contra Deus e os castigos não são por mal, né? Os castigos são para salvar a humanidade, né? São para que as pessoas voltem para a ordem. É um chamado para que as pessoas se desapeguem da terra. As cruzes de desapontamento que Deus permite, às vezes em algumas situações de família, por exemplo, as pessoas podem pensar assim, é um sinal de batalha, de combate, de sofrimento, de penúria. Não. É um sinal de que o Senhor já está movendo as coisas. É um sinal de que o Senhor está, né, vê uma situação de idolatria ali, uma situação ali errada, de desordem, e o Senhor vai intervém, às vezes mandando cruzes de apontamento nas famílias, né, para curar membros da família. Então, para você ver como que é diferente a forma de Deus ver da nossa. A gente só vai ver desastre, só vai ver problema. E a gente logo, se a gente se voltar para o humano, a gente vai pedir, tira essa dor de mim, tira esse espinho de mim. Que, nossa, fulano, aconteceu isso com fulano, coitado, né? Mas a dimensão que Deus vê é muito maior, né? E a gente precisa confiar em Deus e aprender também a conhecer o nosso Pai, nosso Criador, né? Ele não quer a gente nessa terra ignorante dele, não vendo nada dele, vivendo só sobre os véus. Senão ele não mandaria o livro do céu, se não quisesse tirar esses véus, se não quisesse nos levar ao conhecimento dele e voltar para a ordem é conhecer ele. E ele quer isso de nós, ele não quer ver a gente mais cego e ignorante nesse mundo, desconhecendo a ação da divina vontade na nossa vida, ou vendo Deus muito distante de nós e fazendo muitas coisas achando que não vendo santidade nelas, né? Não consegue ver santidade na família, não consegue, porque a gente acha que santidade é só você sair e ir embora e fazer igual um São Francisco de Assis, Santa Clara, Santa Teresinha. E não consegue ver santidade em ser um pai de família, uma mãe de família, não consegue ver santidade nas coisas simples
do dia a dia, né? Não consegue ver Deus ali, não entende que se não fosse por Deus a gente não faria nada, que Deus está na nossa respiração. São milagres desses que são maiores e não são vistos. As pessoas às vezes só vê milagres em coisas, fogos de artifício. Para mim, milagre é só um cego ver, é só uma pessoa que não anda começar a andar. Mas o milagre de você ver Deus, começar a ver a Deus nas situações, isso é um grande milagre. Você se abrir para o espiritual, né? Você reconhecer Deus em tudo, você ver Deus em tudo, você tocar Ele com a sua mão, não naquilo que você toca, naquilo que você ama, naquilo que você cuida, no seu trabalho, na sua vida, nas suas ações, e você vê essa conexão de Deus com você, vê que Deus está ali, que Deus está nos seus movimentos, que Deus está, isso não é uma fé tipo, eu vou pensar assim porque é bonito pensar assim, essa é a realidade. Essa é a realidade, é a verdade, né? Deus não é invisível, Ele não é invisível. Só que às vezes a gente quer ver Deus de uma forma e tem uma compreensão de que só quer ver dessa forma e não consegue ver Deus na humanidade, não consegue ver Deus na realidade, na vida, né? Então, essas palavras dele é como que abrir, tirar as escamas dos nossos olhos e tirar os véus que nos cobrem e nos impede de ver Deus nas pessoas, de ver Deus na família, de ver Deus nas situações. Porque às vezes a gente só vê mal, só vê mal. Tem uma lupa para ver o mal, mas não consegue ver o bem, não consegue ver Deus nas coisas, não consegue enxergar Deus no outro, né? Então o Senhor vai nos curando disso, né? Vai tirando essas escamas dos nossos olhos, essa poeira, né? Para que nós possamos ter uma visão pura, né? E o que é ter uma visão purificada? É ver Deus nas coisas. A visão pura, os puros não verão Deus? Pois é, quando eu olho para alguém com pureza, eu vejo Deus nela. Quando eu olho para a minha vida com pureza, eu vejo Deus nela. Para mim ver Deus na minha vida, preciso ter a pureza, preciso ser purificada. Purificada na mente, na minha visão, no meu coração. E só Jesus pode fazer isso. Não é pela minha força, é pela graça divina. E o que vai me purificar? A verdade. E a verdade é o quê? É Jesus. E Jesus é quem? A palavra. Então eu preciso da palavra, que é vida e verdade para iluminar o meu caminho. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho de Jesus, eu confio em vós.